noite a todos. Fomos convidados para fazer esse encontro com o tema Pai. E nossa procuradoria já deu a entender, normalmente, quando a gente fala em Pai, uma casa religiosa, a gente pensa Pai Nosso. Mas interessante que, provavelmente, hoje eu sou a segunda que falo sobre o tema. Nosso amigo Tony, semana passada, brilhantemente, também colocou Pai no aspecto religioso dentro da literatura espírita, dentro do Pentateuco, e foi por esse lado. Eu gostaria de apontar uma outra característica do tema Pai. Eu vou me basear num texto interessante do Augusto Cury, Treinar as Emoções para Ser Feliz. E o que eu acho legal? Que provavelmente todas essas falas, cada um que vier aqui vai focar um ângulo, né? Ou porque busca encontrar nessa pesquisa, nessa reflexão, algo que combina com seus pensamentos, pode ser algo que falte nos seus pensamentos, mas sempre compartilhando a mesma ideia, né? Porque o nosso grande Pai, né? É o nosso Pai maior. E apesar da nossa pequenez, Ele nos deu um cargo, quando vimos como pais, de representá-lo na Terra. E confiou, né, seus filhos. Eu vou falar nós, tá? Porque ora somos pais, ora somos mães, né? E confiou aos pais de hoje, aos homens de hoje, essa função importantíssima, com a missão de guiar os seus filhos, né? Então é muito interessante, como vimos na semana passada, o Tony abordando dentro do Evangelho e passando a sua opinião, né, abordando o mesmo tema de forma diferente, né, com sentimentos diversos. E eu vou também olhar, porque a minha fala vai ser de muito de anotações, né, de pensamentos que a gente teve. E experiências, né, falar de experiências que são vividas, né, e atingirmos sempre, provavelmente os outros também, o mesmo objetivo, que é formatar em nós, esclarecer em nós, firmar em nós essa figura de Pai, né? Porque a gente sabe que como espíritos reencarnantes, ora somos pais, ora somos mãe, e o grande objetivo é formar o quê? O ser integral, né? Com todos esses sentimentos. E por isso que a gente vê hoje a evolução da humanidade, a gente pode ver também no desempenho desse papel. No desempenho desse papel, porque nós temos o homem feminino, né? Aquele homem que é mãe, né? E que hoje não tem o peso que antigamente o pai não fazia essas coisas, né? O pai não jogava fralda, que não era o papel do pai. E hoje a gente vê o pai acordado durante a noite, dando uma maneira assim, cuidando do filho, brincando com o filho. E o que é isso? É evolução. Até que esses papéis já não sejam mais papéis, sejam seres cuidando de outros seres, espíritos cuidando de outros espíritos, irmãos cuidando e educando irmãos, né? Então, dentro dessas reflexões, né, que eu fiz realmente, aliás, eu fiz isso aqui umas 3 vezes, sabe? E a primeira não gostei, a segunda não gostei, misturei a segunda com a primeira, e vai ser o que a gente vai fazer hoje. Por quê? Porque a gente precisa deixar, hoje, no papel de homens, pais,
e mulheres mães, né, discutir essas questões, porque enquanto espíritos, né? E lembrando, então até falando com a Geisa, que me deu uma coisa que realmente eu não conheci, né? Então, mas como Deus não é pai da padrasto, ele me deu um marido, né, que é pai, amigo, protetor, né? É tudo dentro de uma figura humana que eu poderia ter para formatar aquela figura humana masculina que eu precisava, né? Então ele representou todos esses papéis, eu não sinto falta de nada não. Então realmente, vamos lá, vamos começar, né? Eu trouxe mais figuras do que abaixo, salgado. As estantes não ficavam para fora. Vamos lá. Vamos lá e vamos aqui. Ser pai é um sublime privilégio, mas também uma imensa responsabilidade. Porque ensinaram que não basta gerar filhos, é preciso fazer grandes investimentos na vida deles para educá-los, prepará-los para a vida. Então, já começa aí a nossa responsabilidade, porque para ser pai não é brinquedo, não. Precisa representar um papel de muito muita responsabilidade, né? As palavras-chave, né? Que vai passar? Pode passar? Agora eu vou botar outra coisa. O outro texto, para completar esse, seria um bom pai. Não é aquele que nunca perde a paciência, mas é aquele que dialoga muito com seus filhos, que tem prazer em entrar no mundo deles e não os deixa do lado de fora da sua história. Então, nesse pedaço que a gente vai rever, as duas palavras-chave que eu gostaria que a gente refletisse juntos é paciência e diálogo. E aí algumas perguntas. Como estamos vivenciando a paciência com nossos filhos? O que é ter paciência? Paciência é ser bonzinho, é ser conivente, é fazer tudo que o filho quer, que aí é fácil, né? Agrada ao filho. Nossa, meu filho é ótimo, ele não reclama de nada, lógico, não sente falta de nada, né? Ele faz tudo o que eu quero, lógico, está sempre remunerado, presenteado, né? recebe aquilo que ele quer. E, porque senão também, se ele reclamar, eu perco a minha paciência. Paciência, a gente tem que realmente pensar que é ter paciência. Porque ter paciência é conviver também com o diferente, é conviver com as necessidades, com as características. Quem tem mais de um filho sabe disso. Cada filho é um filho, porque cada filho é o quê? Um espírito reencarnante, diferente. O que o faz lourinho de olho azul, o que os genes que eu tenho são lourinhos de olhos azuis, não quer dizer que ele será em espírito igual ao segundinho, ao terceirinho, né? Então, é preciso que dentro dessa paciência nós sejamos também aquele que cobra, aquele que orienta, né? E ter paciência tampouco não é conivência, né? Ter paciência, na foto, nas primeiras fotos, é realmente a gente estar inteiro com o filho, né? E não como a gente vê hoje, que dá um nervoso incrível. Ficar junto, eu passo a tarde toda, meu filho, cada um no celular. Não incomoda, como uma cena que eu vi da minha janela, né?
filho, a mãe estava sentada na calçada, ela tinha uns 4 anos, sentadinha na calçada também. A expressão, eu posso saber se é difícil para conversar com ela. A expressão da criança era tão triste. E ele brincava com a filhinha dele mesmo assim na calçada, e a mãe, onde? No celular. E quando ele olhava para a cara dela assim, sabe, coisadinha, mãe, conversa comigo. Né? E é o que a gente mais vê. Falei de mãe, mas de pai também, quando na cena que eu vi. Porque está se tornando uma coisa tão viciante que a gente está perdendo a noção do que a gente está perdendo. Né? Do espaço. Não tenho tempo para conversar com meu filho, também. Ou até, a não ser que fiquem, como eu já vi também, manda pela internet o recado. Né? Fica em casa. Ter paciência é ficar, então, né, com sair desse mundo particular, egoísta, né, que a gente está se acostumando, e aí que é o perigo. A gente está se acostumando a esse tipo de vida. E a gente tem que tomar muito cuidado. Porque eu estou falando, mesmo na minha idade, eu já me peguei fazendo isso. Meus netos em casa, e quando eu via, eu estava mais tempo na internet, no computador, que conversando com eles. Gente, para, desliga tudo. E a luta agora já está sendo também fazer com que eles desliguem. E muita coisa a gente tem que fazer. Então, ter paciência só quando o filho. E outra coisa que eu pergunto, você ter paciência só quando o filho está de acordo conosco? É um caso a pensar. Ou ter paciência e entender as diferenças de idade, de maturidade, de tempos, de personalidade, de gostos, de tendências, de espírito. Imagina se um pai maior resolvesse tratar os assuntos dele, são muitos, né? E deixasse a gente um tempo de lado. Imagina se todas as vezes que a gente tem uma prece profunda, uma necessidade profunda, uma dor profunda, a gente recorresse ao Pai e não sentisse a paz que Ele nos envia, as intuições que são encaminhadas, de não nos sentisse amparados nas nossas dores. O que a gente falaria? Que Pai é esse? Concorda? Então, nós somos o que de Deus aqui, enquanto papel? Nós somos pais, nós somos mães. Ele deixou o que conosco? Seus filhos. Né, aquela história, nossos filhos não são nossos filhos, né, Calil Gibran, são filhos do universo. É a realidade. Então nós precisamos refletir sobre isso. E a outra palavra, aquele que dialoga, é dialogar. E dialogar não é só dar ordens, não é só passar instruções, né? Principalmente quando a gente tem disponibilidade, ou só passar o necessário. São 2 momentos de conversa. Quando todos saem para trabalhar, os filhos vão para a escola, a gente fala o programa do dia. E quando volta, né, hoje em dia cada vez menos, perguntam como foi, como deixou de ser, porque se um garoto resolver me contar como foi, deixou de ser o dia, eu vou perder o meu tempo. Eu vou ter que ter disponibilidade. Um programa na televisão. E a internet, quando eu não acesso o Zap, o Facebook, eu não acesso há muito tempo. Né? Então, eu ouvi, esse dialogar, é necessário treinar o quê? O ouvir. Porque se a gente não ouvir, não vai dialogar. E se não dialogar, não vamos trocar esse prazer, né, de entrar no mundo deles. A gente sempre está deixando de fora da nossa história. E aí a gente um dia descobre que o filho cresceu. Ele traz a primeira namorada, quando pede o papeador, ou a menina pede o sutiã, né,
E assim a gente vai vendo que perdemos muito tempo com os nossos filhos. Uma outra reflexão, que também eu já ouvi isso. Adriana, ninguém tem filho sabendo o que é ser pai. Não existe manual para ter filhos. Devia ter, né? Seria mais fácil. Mas hoje em dia não existe manual. Mas existe muitos encontros, muitos livros, muitas oportunidades, muitas trocas de encontros na nossa casa religiosa, né? Na nossa vida social. Só que a gente não está com tempo para falar disso, né? Nós espíritas, nós quando estamos aqui, quando trazemos nossos filhos para a evangelização, as nossas conversas são mais reflexivas. Então, nos nossos estudos, a gente vai começando a compreender esse processo, essa responsabilidade dada pelo nosso Pai para que a gente possa receber seus filhos, né? Lembrando sempre disso, que nossos filhos são filhos de Deus, mas nós somos co-criadores com Deus. E nós temos que aprender a amar. Não se ama à toa. A gente tem que realmente aprender a amar. Amar não é só gostar. Porque gostar precisa que as pessoas combinem com a gente. E quando a gente recebe um filho diferente, um filho rebelde, a gente entrega para quem? Reclama onde? Não é? Então a gente precisa compreender toda essa relação familiar, toda essa importância e o nosso papel, o que a gente veio fazer, por que a gente recebeu essa incumbência para poder superar todas essas dificuldades, né? E a família, ela foi a nossa canção de Deus para facilitar esse nosso trabalho. Porque a relação familiar é a relação mais difícil que tem. Então, o que Deus fez? Recheou de amor. Porque é muito difícil conviver e ter a obrigação, entre aspas, né, de conviver só com amor. Porque todas as nossas outras relações a gente pode ser fora, pode. Encheu a paciência, gostou, desgostou, achou chato, e tchau, até logo, né? Mas marido e mulher devia ser assim também, né? Não ser descartável. E filho, muito menos. Não é só uma relação sanguínea, é toda essa relação que a gente vai refletir. Não gosto dessa palavra missão, não, mas é uma corresponsabilidade com Deus. Nós compartilhamos com Ele, além de ser uma forma fantástica de nós nos harmonizarmos com os nossos inimigos. Porque nada melhor do que alguém a quem eu devo ou que deve nascer na minha casa, estar comigo na minha casa. E nós temos que nos olhar todos os dias, nós temos que comer junto todos os dias, dormir junto todos os dias. Nada melhor do que me harmonizar com o meu inimigo se eu estiver responsável por ele. Se eu tiver dentro de mim esse amor que eu não sei de onde vem, como é que eu posso amar essa coisinha tão esquisitinha, né? Tão levadinha, tão festinha, tão difícil, mas eu amo, inexplicavelmente eu amo. Olha que barato, olha que forma fantástica que Deus nos arrumou para a gente amar alguém que nos traiu, que nos chateou, que nos fez alguma coisa muito difícil, que naquela época não perdoava, né? Então a família, né, é o lugar das maiores chances, com essa proximidade, com esse acesso, para que a gente, através do amor, da responsabilidade, da oportunidade de educar, de ajudar e conquistar
qualquer adversário, vamos dizer assim. Né? Outra questão. Ser pai, eu acho legal isso aí também. Ser pai exige um constante treino em que os erros corrigem as rotas e as lágrimas acertam os caminhos. Quem, como pai, nunca fez essa pergunta aí? Será que eu estou pronta para educar essa criatura? Mãe também se faz, né? Mãe conta 24 horas por dia. Mas qual pai que não fez essa pergunta? E hoje em dia, então, como está difícil educar, as coisas estão tão aceleradas, como está difícil educar. Eu, graças a Deus, eduquei em 1970. Agora, educar hoje, no século XXI, esses espíritos que estão vindo, que ou são muito rebeldes, ou são muito de um QI maravilhoso, mas tanto rebeldes quanto o índigo, o cristal, o que eles precisam ainda? De educação. Principalmente a educação moral. Porque em termos de educação informativa, científica, as crianças hoje dão pulo de 10, né? Eles já nascem sabendo as fórmulas físicas e químicas. Então, o que está faltando? E que a gente dá conta sim, está pronto sim, senão a gente não receberia encomenda, né? O que está faltando é o aspecto moral. E aspecto moral unido à religião, principalmente o espiritismo, que é uma religião, é uma filosofia, é uma ciência, facilita muito a gente. Né? Por isso que a evangelização é extremamente importante, porque a gente precisa apresentar a esses seres que estão vindo de inteligência acima da média, apresentar Deus novamente, relembrá-lo de Deus, relembrá-lo da sua criação divina. Então, realmente, é preciso realmente exigir um constante treino, corrigindo as rotas, acertando os caminhos, mesmo que seja com dor, que muitas atitudes a gente precisa às vezes tomar que nos fazem sofrer. Tirar alguma coisa de um filho, impedi-lo de alguma coisa, dói. Porque a gente gostaria que eles nunca sofressem, que eles nunca passassem necessidades. Mas as necessidades que eles precisam passar são os excessos, né? Porque são a carência dessa que vão fazer que eles lutem por alguma coisa. Né? Aquela criança que tem tudo, em todos os sentidos, fica difícil. Né? E a gente tem que parar de dizer isso, né? De muito difícil, mas a gente precisa que amar, saber que amar incondicionalmente não é corrigido. Né? Então a gente tem que parar de dizer que é difícil. Lembrando sempre que nós somos seres imortais. Então, o que a gente precisa passar pelas dificuldades, passar pelas provas que surgem para nos experimentar. E nada foi desconhecido de nós. Porque antes da gente encarnar, nós discutíamos os nossos guardiães, nossos protetores, todas as questões necessárias para nós, para a nossa história, para as nossas ações. Né? Nós discutimos isso. Já enquanto nós éramos muito ignorantes, não, mas agora, adultos, espiritualmente como nós estamos, nós discutimos sim. Olha, eu não sei se eu vou aumentar esse caminho, não sei se eu vou aumentar essa prova. E a gente não dá para a gente diminuir um pouquinho aí o contexto aí, fazer desse jeito, fazer daquele outro. Então, nenhum de nós aqui está ignorante daquilo que a gente precisa fazer. Podemos estar esquecidos, porém, se
tivermos o hábito da reflexão, da observação, a gente vai ver que aquela situação, quase que lembrar que aquela situação já foi vivenciada, né? Porque fazem parte desse currículo divino que nós todos temos, né? Então, os relacionamentos difíceis, né, os problemas, dificuldades, são as questões das provas que a gente tem que superar, né? Mas também são os votos de confiança de Deus, porque ninguém recebe fardos pesados quando ainda tem ombros fracos. Então, isso também é algo que a gente tem que refletir durante as fases das nossas dificuldades. Nossa, por que essas dificuldades? Porque isso não conta. Ponto. Então, todo mundo concorda que educar filhos é uma tarefa muito, muito complexa, né? E a gente tem até o Cury fala assim, a gente costuma dizer que os melhores filhos são dos outros, porque os filhos da vizinha e do vizinho são muito fáceis. Eu queria ver o vizinho tocar o meu. É muito fácil a gente dizer isso também, porque é lógico, a gente não convive com o filho dos outros. Traga alguns coleguinhas para a sua casa e verá que todos são iguais, com algumas diferenças. Se não faz uma bagunça assim, faz a bagunça assada. Se não responde assim, responde assado. São todos iguais. Mas os nossos são nossos, né? A tarefa é nossa. E aí a gente faz uma pergunta também, mas onde há vínculos, há sempre problemas e atritos? Seria bom que a gente pudesse colocar isso na discussão, né? Mas não podemos acreditar em manuais de educação, a gente não pode ter. Em vez de acreditar em manuais, a gente não pode acreditar na nossa sensibilidade, na medida em que a gente já sabe, que a gente já vem tudo abordado, já foi conversado. Então, agora é só despertar a nossa sensibilidade, a nossa capacidade de observação. Porque não existe filhos inadaptados aos pais, nem pais inadaptados aos filhos, à medida que todos somos espíritos, né? Então, continuando, né, as reflexões, né? Mas como confiar em nossa sensibilidade se sou mãe ou pai de primeira viagem? Eu não tenho a menor experiência nisso. Se cada filho é um filho, se eu não recebi esses exemplos, se hoje em dia as crianças são tão diferentes do meu tempo, eu era assim, eu reagia assado, e hoje está diferente. Alguém que nunca se fez essa pergunta? Então, ele dá três regrinhas, né, bem interessantes. Primeiro, essa a gente já falou bastante, entender que nós somos espíritos e cada um tem a sua história. Segundo, isso é importante, não recebemos filhos que sejam estranhos às nossas vidas enquanto espíritos. Já nos encontramos em outras épocas. Saber disso, irmãos, muda muita coisa. Não é nem saber o que foi lá. Eu fui escravo e você foi soldado romano. Não é o caso. Se nós já nos encontramos, estamos vindo como pais, temos dívidas, temos ajustes, temos que melhorar alguma coisa. Isso já é uma informação em tanto. E isso precisa o quê? Observação, conhecimento, amor. Terceiro, que não é por acaso, não foi falha da pílula. Não foi por acaso que engravidamos. Não foi por acaso que esse filho veio para a nossa casa. Tudo já foi acordado anteriormente na espiritualidade. Já nos visitamos, já combinamos,
Já conhecemos as necessidades de cada um. Muito sério. E o Cúrico costuma dizer o seguinte também, que os melhores filhos para serem educados não são dos outros, são os nossos, porque os outros não temos acesso e não os conhecemos, né? Apesar de se achar que é fácil educar-nos e dos outros, nós não temos nenhum vínculo com eles, né? E sem vínculo, o amor não cresce. Tanto é que a gente costuma ficar muito chateado, né? Quando o nosso filho fez a besteira, mas a vizinha vai reclamar. Nossa, a gente fica até pensando. Tipo, a pessoa olha que a vizinha é chata, a vizinha é chata. A gente não gosta. Você pode dizer que seu filho é horroroso, que é uma peste, que é levado, não sei o que tem. Você pode falar assim, mas não, ninguém fala. Ninguém fala para trabalhar e é inimigo. Né? Então, o que é isso? Se a gente realmente, né, não gostasse. Não, e a gente então, eu vou ter até aqui, porque apesar do curso não está querendo dar nenhum manual de educação, eu completei aqui, não acredite em manuais mágicos de educação. O que a gente tem que acreditar? Na nossa o quê? Sensibilidade. Nosso filho. Né? E hoje, pela própria proximidade dos pais com os filhos, o próprio compartilhamento que está havendo na criação, está dando a esse papel de pai também essa sensibilidade. Isso é muito importante. E isso aí, a melhor educação que o pai pode dar a seus filhos é dividir sua história com eles. Isso é perfeito, né? Porque o melhor treino da emoção é falar das suas frustrações, dos seus momentos de hesitação, das suas conquistas, dos seus sonhos, dos seus erros. Pai herói é legal quando a criança é pequenininha, né? Porque aí vê o pai de cowboy, gente, os heróis tão antigos, tem as coisas mais modernas hoje em dia, tá? Mas, tá, o filho de hoje vê o pai como, sei lá, quem é X-Men, mas esses caras horrorosos que tem aí, que tá montando. Homem de ferro. Homem de ferro, cara. Porque esse filho novo, ele fala, pelo amor de Deus, não é isso? Ruda? A Hulk é mais ou menos, né? E é isso, né? Muitos pais querem parecer super-heróis. E aí, escondem as suas fraquezas. Isso não cria filho nenhum, não cria um ser pronto para a vida. Porque um dia ele vai descobrir que a gente chora sim, que a gente é fraco sim, que a gente já lançou um sinal sim, que a gente já falou mentira sim. Não tem filho, não. A minha avó está tirando o ar. Ele vai descobrir que a gente tem bobagem. Que a gente mentiu para nossa mãe sim, né? Que a gente disse que é o cinema, não foi o cinema, né? Mas, então, que chorou, que sabe, que ficou com medo do professor, que tirou zero na prova, e coisas mais profundas, não só essas coisas. Então, essa parceria do filho com o pai, e todos, né? Mas estamos falando de pais, e pai como modelo, e pai como o herói modernizado, que o herói modernizado, o filho sai, ama, adora, acha perfeito, mas sabe que o pai é humano. É muito, muito bacana isso. Porque ele libera o pai de mentir, libera o pai de fingir. Ele não precisa fingir. A hora que está doendo, a hora que chateou, a hora que ele não está afim, né? A hora que ele se aborrece, está aborrecido. Mas ele sabe também que a hora que ele é amigo, a hora que vai precisar, ele está presente, né? Que ele ajuda, que ele compreende. Porque hoje a gente tem que misturar todos os papéis em cada um de nós. É o feminino, né? Homem feminino, mulher masculina. Né? Hoje nós todos temos que representar que nós somos isso. Ora homens, ora mulheres. Então eu
essa orientação, a melhor educação que o pai pode dar a seus filhos é dividir essa história, porque tira dele, e há outra coisa que também é importante, o filho que acredita, que sabe, que acha que seu pai é um herói, tem medo de errar. E aí o que ele faz? Esconde o seu erro. Não tem coragem de falar que está com medo de alguma coisa. Né? Isso olha só a importância disso. Tem medo de chorar por uma mágoa, por uma dor, por uma sensibilidade, porque o pai não chora. O pai não é incapaz de se. Né? E está tão frágil. Como é que eu vou chegar com meu pai frágil? Ele vai deixar de errar. Não é? Então é muito sério mesmo. E quando os pais se apresentam sempre como heróis, na primeira falha, na primeira dor, o herói, o que acontece? Desmorona. E nada sobra, que é pior. Devemos lembrar que os filhos crescem e é extremamente decepcionante descobrir que o pai não é um super-homem. É de carne e osso. Chora, tem medos, incertezas, erros, acertos. Dependendo da idade do filho, o filho pode aconselhá-lo sim. Você pode sentar e deitar no colo do filho. Dizer, estou precisando de ajuda. E isso é muito bacana. Não afasta o filho nenhum, nosso, meu pai é covarde. Não, meu pai é uma pessoa. Meu pai é gente. Né? É muito sério. O pai não deve ter vergonha de pedir desculpa aos seus filhos. Hoje, já graças a Deus, isso não acontece, tem que render muito mais disso, né? Ele não tem vergonha, aquele que entende que o pai também erra. Né? E a gente precisa treinar os nossos filhos para se tornarem mais humanos, a aprender a não ter medo de errar, a falarem os seus sentimentos, transformarem suas derrotas em experiências de vida. É preciso que ele saiba que seu pai é herói, justamente porque enfrentou a vida e a si mesmo com coragem. Então, antes da briga, antes do castigo, é preciso perguntar por quê. Por quê? O melhor presente para os filhos, então, é dar o seu tempo e a sua presença. Elogiar muito mais do que criticar, dar o seu tempo, a sua presença, mais elogios do que críticas, e nunca criticá-los sem antibióticos, nunca critique-os sem elogiar. Os elogios animam as almas. Então você dizer, olha, isso que você fez, não, legal, tá bom, mas você podia fazer melhor. O que você acha de você tentar fazer assim? Se você fizesse assim, de repente o resultado era melhor. O resultado foi bom, mas poderia ser melhor. Não é ser conivente com o erro, não é achar tudo lindo sem estar, né? Mas é mostrar, dizer que pode ser melhor, esse futebol, né? Então, realmente, a gente precisa saber que seu pai é herói, ele seria herói justamente porque enfrentou a vida com coragem, né? Esse tema é importantíssimo. Então, à luz do Espiritismo, a gente pode ver alguns princípios que são importantes para os pais. Primeiro, ser exemplo para os filhos, né? E antes de ensinar, ele precisa viver o que ensina. Isso é importantíssimo também. Porque isso dá ao filho a certeza de que se ele está falando aquilo, ele sabe, ele viveu. Então, é primordial que tudo que a gente passa para o filho, que realmente a gente tenha vivido. E o exemplo não é apenas uma forma de ensinar, é a mais eficaz. Não tem livro, não tem teoria, é realmente exemplo. O não mentir, o não trair, tudo o que não se deve fazer, não deve ser feito mesmo, não basta ensinar. O pai não pode apenas ensinar o caminho aos filhos, mas ensinar no caminho. Achei muito legal isso.
Precisa ser espelho, porque o modelo de honestidade, de amor, de vida, de fé, sempre pelo exemplo. Todos os momentos, tudo que a gente falar, a própria religião, você tem que ir à evangelização. Quantas vezes o pai veio à casa? É bom que eu brinque, sim. Mas não seria muito melhor ele estar ali e nós aqui? Não? E todo o resto. Não faça isso, pai faz. Não avança o sinal. E você avança, né? E engana. E a grande tragédia do mundo contemporâneo é que o pai deixou de ser modelo para os filhos, passou a ser colega. Isso não vai dar certo. Ser pai moderno não precisa ser colega, amiguinho. Pode ser o quê? Companheiro. Companheiro é uma coisa, colega é outra. Né? A inconsistência na vida e nas palavras fazia essa autoridade dos pais. O pai que quer se vestir igual, que quer parecer moderninho, que quer estar na turminha, na turminha, no grupo, né? Também na night, trocando o Face, Zap, né? Os mesmos assuntinhos. Ah, mas eu quero ver a vida do meu filho para saber o que ele faz. Mentira! Quer ser igual ao filho, quer ser novinho também igual ao filho. Não vem com esse papo. Os pais precisam ser como espelho, tudo bem. Mas o espelho não grita, ele demonstra. O espelho não faz discurso, ele revela. Então essas palavras, as duas palavras ali, demonstra, demonstrar e revelar, né, são o guia, né, para a gente fazer as coisas certas. Encontrar tempo para os filhos, que quem ama prioriza, quem ama encontra tempo, quem ama sacrifica o importante para o urgente. Uma grande diferença, né? Precisa equilibrar correção e encorajamento, porque errar por não querer contrariar é um absurdo. Errar por não dar disciplina é um absurdo. Deixar de corrigir é um grande perigo. Nós não podemos ter medo de ser felizes. Proibição não é coerente quando é lógica. Ela nunca vai ser rejeitada pelo filho. Não, eu chateio. Mas depois quando eu conversar, eu vou ver que não é. Então a gente não pode ter medo. Né? O amor de pai e mãe é intuitivo. Agora é intuitivo por quê? Volto lá no começo. Porque nós somos espíritos que acordamos por nossa família. A correção precisa ser equilibrada com o encorajamento. Que correção sem encorajamento é o quê? Castigo. Encorajamento sem correção é bajulação. E ambas as atitudes estão fora do propósito de Deus. Castigar e bajular não só castigar e não só bajular, mas sim corrigir e encorajar. É o que Deus pretende. Então, a gente adorou essa foto. Eu achei perfeito para tudo que a gente falou. Hoje, mais do que nunca, o pai precisa prioritariamente conduzir seus filhos pelo caminho do Senhor. Não é inútil, não é, porque eu já ouvi muito isso. Eu só vou falar de religião para o meu filho quando ele tiver idade para entender. Quando ele tiver adulto que possa escolher. Não, dá. Aquela religião que você acredita, quando ele for adulto, ele escolhe o que ele quiser. É diferente, completamente diferente. É preciso apresentar a Deus, a criança, desde sempre. As leis, a nossa, então, que é uma doutrina de raciocínio, de lógica, de lucidez, não tem por que não se falar de Deus, de normas, de leis, de educação, de respeito com os filhos.
E aquele ali exagerou, né? Botou a cabeça lá para rezar lá e já desde o começo está ensinando o bichinho a rezar. Eu achei muito legal isso. E eu agora, para a gente terminar, vou convidar a minha amiga Luciene para cantar a capela com todos nós essa música que é tão linda do Carlos Júnior, para a gente encerrar, tá bom? Obrigada, e foi muito bom. Eu tenho que falar de pai, né? Eu comecei falando da minha dificuldade, né? E que hoje os pais não têm essa oportunidade oferecida, né, por Deus nesta encarnação, cumprindo esse papel único e substituível de ser co-criador com o Pai maior. Que os pais possam se lembrar disso toda vez que tiverem a tendência de buscar outras experiências, porque não existe ex-filho. Não tenham medo de deixarem de ser amados se forem firmes com seus filhos, porque a firmeza pode ser doce e carinhosa, mas tem de ser verdadeira, coerente e permanente. O certo é certo em todas as épocas. Não existe modismo para o correto. Que dinheiro, presentes, não substituem a presença, como nós vimos, o companheirismo, a cumplicidade, a confiança, a ternura. Que por mais que seja difícil educar, que os tempos tenham mudado, que os espíritos reencarnantes hoje, das duas uma, sejam que estão pela última oportunidade de reforma íntima, ou já sejam os espíritos do terceiro milênio, isto é, anos-luz de inteligência que nós, todos, sem exceção, ainda precisam de pais para ajudá-los a encontrar Deus, a renovar atitudes, a construir o mundo do futuro. Logo, a figura paterna, parabéns a todos os pais mais uma vez, é de suma importância neste processo. Você, pai, foi escolhido por Deus para receber os filhos que Ele precisa que você ajude a encontrar novamente o caminho. Então, parabéns a todos por terem aceito esse convite. Muita paz para todos e vamos lá no centro. Só com nós. Pai, pode ser que daqui a algum tempo haja tempo para a gente ser mais, muito mais que os grandes amigos, pai e filho talvez. Pai, pode ser que daí você sinta qualquer coisa entre esses 20 ou 30 longos anos em busca de paz. Pai, pode ser, eu estou bem, eu vou indo, estou tentando, vivendo e pedindo, com loucura para você renascer. Pai, eu não faço questão de ser tudo, só não quero e não vou ficar mudo para falar de amor para você. Pai, senta aqui que o jantar